Então, vamos criar aqui então um pacote, né, dessa aula aqui. Aula 7. Beleza. Nem sei o que eu fiz aqui, eu fiz besteira. Eu criei um source, né? Criei um pacote de... um source folder. Não, criei aqui a aula 7. Tranquilão. Só um pacotezinho, tá? Criei esse source, delete, cara. Beleza, cara. Então, vamos criar aqui o seguinte. Só vamos revisar um conceito de interface, tá? Então, vou criar aqui um programa principal. Interface. Programa principal, lista. Tá? Então, aqui... Só lembrando o conceito de interface. Vou pôr o main aqui, beleza? Né? Então, nós podemos fazer assim, ó, colocar a interface list, opa, fiz besteira, coloquei o AWT, não tem problema, é que é outro, na verdade aqui é outro tipo, né? Nós estamos trabalhando com útil, lista. Uma lista do quê? Ah, eu posso criar uma lista de pessoas, uma lista de clientes. Vamos pegar emprestado um cliente da aula 4? Aí. Tem um cliente da aula 4 e um cliente da aula 6 também, deixa eu ver aqui. Acho que da aula 6 está mais recente, né? Então deixa eu ver aqui. Ó. Cliente da aula 6, pronto. Peguei um cliente aqui, uma lista de clientes da aula 6. Tá? Clientes. Aí. Recebe new array list. Ó. Array list, certo? Então, tá ali, array list. Beleza. Qual é o tipo, qual é o pacote da classe array list? O mesmo do útil, né? Mesma coisa. Então isso quer dizer que eu posso vir aqui, ó, criar um cliente, ó, cliente C1, recebe new cliente, estou só associando o cliente, ó. Como eu importei do pacote aqui, aula 6, ele já está sabendo que é do 6. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de Zé. Não, putz, ia cometer um grandíssimo erro, é o João. Tá? Gente, vocês têm que me alertar quando eu cometer esses erros. Entendeu? Pelo amor de Deus. Primeiro é o João, depois vem o Zé. Aí você vem aqui e coloca assim o Zé. Tá joia? Beleza. E o terceiro, por favor, não pode ter erro. 5 anos de curso, você tem que saber. Qual que é o terceiro? João, Zé e Maria. Beleza? Aqui. João, Zé e Maria. Então tá. Beleza, tá certinho agora, tá completo. Então o que a gente faz aqui? A gente fala assim, ó, lista de clientes... Ponto, adicionar quem? Adicionar ao não. Adicionar um por um. Adicionar o cliente 1. Adicionar o cliente. Ponto, add. O cliente 2. O cliente. Ponto, add. Cliente 3. E assim vai. Perceba que em momento algum nós nos preocupamos com a quantidade de elementos. Tá? A gente só falou, eu quero imprimir, eu quero cadastrar todos os clientes. Aí nós podemos usar o for each, ou for com index, ou for each. Se não nos interessa o índice, eu falo assim, ó, eu quero navegar numa lista de clientes. Isso aqui também serve para o vetor, tá? Uma lista de clientes. Quem que vai ser esse C? Esse C vai ser o cliente na posição 0. Esse C vai ser o cliente na posição 0, esse C vai ser o cliente na posição 1, esse C vai ser o cliente na posição 2. Isso aqui, pessoal, é um jeito de você percorrer o vetor, tá? Sem você precisar do índice. Tá, joia? Então, isso também serve para vetores normais. Tá? Então, você tem aqui um vetor com várias posições, o 0, o 1 e o 2, e aí quando você fala assim, ó, for, né, de cliente C, e aqui o nome do meu vetor V, tá aqui, vetor V. Então, quando esse for for executado pela primeira vez, ele vai estar nessa posição aqui, ó. Esse objeto aqui, ó, que ele está navegando, ó, nessa posição. Então, quem que é esse cara aqui? Vai ser o meu C. Certo? Quando ele vier pela segunda vez, ele para aqui automaticamente, ele percorre o vetor. Então, quem que vai ser o meu C nesse momento? Esse objeto aqui, ó. Então, o meu C vai ser sobrescrito por esse objeto. Essa instância é o C. Quando ele vier aqui pela terceira vez, ele está aqui. Quem que vai ser o meu C? O C vai ser esse objeto. Então, esse C vai ser... Isso não tem nada a ver com array list, tá? Isso aqui é um outro for que é usado para percorrer tanto em lista quanto em vetor. Tá? Beleza? Então, esse cara faz isso. Então, com cada objeto C da minha coleção, da minha lista, eu quero imprimir o nome.
que é o que eu coloquei ali. Tá? Se eu rodar aqui, então eu tenho o João, Zé e Maria, e eles estão armazenados. Se eu colocar um breakpoint na linha 34 e rodar isso no modo debug, ó, só clicar no besourinho ali, no modo debug, perceba que ele parou aqui. Olha só como está a minha lista de clientes nesse momento. Ó, clientes, ó. Ó, na posição 0 tem esse cara, essa aqui é a referência do objeto. Por quê? Como não está implementado o toString, ele me mostra assim, ó, o endereçamento do objeto interno ali. Tá? Olha só quantas posições tem no meu ArrayList. Ó, tem 3 posições preenchidas e tem mais um monte de posição nula. Tá vendo? Ó? Isso aí já é o ArrayList que faz isso. Ele fala, cara, já que eu vou construir um objeto, já vou declarar logo 10 posições, de 10 em 10, que fica mais fácil para eu controlar. Isso aí já é a ciência da computação, os caras analisando a eficiência do algoritmo. Falou, não, é melhor já declarar de 10 em 10, é mais barato do que eu ficar declarando de 1 em 1, de 2 em 2, já põe 10 logo, mesmo que o cara não vai ocupar tudo, já preenche todo o resto com nulo. Só que é o seguinte, se eu mandar imprimir isso daqui, a quantidade de elementos que tem no meu vetor, na minha lista, se eu falar assim, eu quero ver quantos elementos eu adicionei no meu vetor. Então eu posso vir aqui, dar um siso, né? E falar assim, ó, clientes.size, tá vendo? Então ele vai mostrar para mim o número 3. Por quê? Porque são 3 elementos que eu adicionei. Ele tem um contador. Add, conta mais 1. Add, conta mais 2. Ah, mas quantas posições eu tenho? Ah, posição você pode ter umas 10 lá, que o cara está usando. Mas que eu adicionei são 3. Entendeu? Então ele me retorna isso aí. Então o ponto size é um método da lista que permite você recuperar isso aí. Então faça esse exemplo, por favor.